Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Bom dia, bom dia. Todos os dias precisamos renovar as nossas forças. É uma necessidade do físico, como também uma necessidade do espírito. Precisamos renovar as nossas forças. A natureza é uma criação de Deus. E nós, seres racionais, pertencemos a essa natureza. Perdão. Não podemos nos esquecer disso. Nós pertencemos a essa natureza. E a natureza ela é perfeita. Tudo se encaixa. Por que precisamos dormir? Porque nesse processo de dormir, nós repomos as nossas forças espirituais. A importância de fazer uma prece antes de pegar no sono é muito importante para que quando há essa desacoplagem, vamos dizer, essa desconexão do nosso espírito com o nosso corpo, pois quando o corpo dorme, é o momento em que o espírito se desconecta, mantendo apenas uma ligação com um cordão finíssimo, senão haveria morte. Mas essa conexão ela é feita por um cordão finíssimo e você, como sendo um espírito criado à imagem e semelhança de Deus, você retorna ao mundo de origem. Quando você ora antes de dormir, você está preparando esse caminho para estar com aqueles que realmente te ama, te protege, te ajuda, com a família. Não ficar à mercê de influências. Olha, eu acredito que todos vocês já ouviram falar em obsessão, não é? Eu fui obsidiado, existe um obsessor me atrapalhando. Muitas dessas obsessões, elas acontecem quando nós estamos dormindo. O espírito sai, se desconecta do seu corpo e pelo pensamento que nós geramos, nós atraímos aqueles que ficam a nos obsidiar. Poxa, quantas vezes há relatos, acredito que muitos de vocês vão se identificar com isso, você sonha com coisas ruins, né? Sendo perseguido, uma perseguição onde você não consegue correr, aí na hora que vai te alcançar esse perseguidor, você acorda, aí você fica assustado. Aquilo dito pesadelo, sabe aquele dito, eu tive um pesadelo. São vivências que o espírito tem fora do corpo. Isso é mais comum do que se pode imaginar. Mais comum do que se pode imaginar. Quem não sonha? Quem que nunca teve um sonho? Por mais que seja raro, mas todos nós sonhamos. E o sonho é nada mais, nada menos do que fagulhas, sabe? Fagulhas, pequeninas lembranças daquilo que nós, como espíritos, fazemos quando desconectado do nosso corpo. Sim, mas os cientistas dizem que sonho é apenas você revivendo aquilo que você viveu enquanto estava acordado. São lembranças do seu subconsciente. Também, eles não estão errados, não. Não, a nossa mente também produz. Mas 90% dos nossos sonhos são essas fagulhas das lembranças que trazemos da vida espiritual, enquanto desconectado. Por isso a importância de orar, não é? Bom, programa Madrugada com Deus, sempre com você, te possibilitando esse momento de tranquilidade para o seu sono, e vocês que nos acompanham pela manhã, possibilitando você estar pronto para todos os desafios do dia de hoje. É grande o prazer que nós temos de estar junto a você. E agradeço por você abrir as portas da sua casa. Mais do que a porta da sua casa, você abre a porta da sua alma. Se você abre, se você conecta, seja o YouTube, o Facebook, a rádio
em Membuí, você está literalmente abrindo a porta da sua alma. É verdade, você abre a porta espontaneamente. Isso é que é rico, porque você não está sendo obrigado a ouvir aquilo que te desagrada ou aquilo que te faz mal. Mesmo que você não concorde, se você está ouvindo, não é por um acaso. Se dê o direito de aprender cada vez mais, se dê o direito de ouvir coisas novas. É importante para nós ouvirmos aquilo que é de novidade para a nossa vida. Sabe aquela chover no molhado? Chover no molhado não traz o resultado, mas chover na terra seca, aí sim, não é? Então, quando você se dá o direito de ouvir coisas que nunca ouviu, mesmo que não te agrade, ou mesmo que não concorde, você estará somando a você. Mas Júlio, eu faço parte de outro tipo de crença, mas eu gosto de ouvir o Madrugada com Deus. Ou então, eu me deparei com esse programa e me chamou a atenção, mas eu não sou espírita, espiritualista, ou até mesmo sou mais dessa corrente X, Y, mas eu me deparei com o programa. Aí eu pergunto, a nossa vida, ela é casual? Ou ela é um planejamento feito pelas nossas próprias ações? Então, se eu me deparei com uma situação, é porque aquela situação ela está realmente somando aquilo que eu preciso, somando a mim. Por mais que eu não concorde, será que eu não poderia parar um pouquinho para ouvir? Será que eu não posso dar o direito de aprender algo que eu não sei? Ou então entender algo que eu não entendo? Pois há muitas críticas por parte de quem não entende de um assunto e não quer se aprofundar e fica a criticar. É muito mais fácil você criticar do que você se aprofundar naquele assunto. Como diz os espíritos nessa casa, especificamente Dom Carlos Ramires, é necessário buscar a origem para que saibamos realmente o significado daquilo, quando você encontra a origem. Então, olha, se você está no programa Madrugada com Deus, não é por um acaso. Não é por um acaso, é porque a vida te trouxe até aqui, não é? A situação foi criada para que você estivesse ouvindo Madrugada com Deus. Será que é por acaso? Não. Sabe por que eu digo que não é por um acaso? Porque existe um Deus. E esse Deus, ele age a favor dos seus. Quem são os filhos de Deus, se não todos nós? Então, tudo quanto Deus, que é o dirigente da vida, coloca em nosso caminho, é para o nosso crescimento. Não pode ser contrário ao meu bem, porque Deus é meu Pai e Deus, apresentado por Jesus, é amor. Então, tudo que Deus, sendo o coordenador do universo, coloca em meu caminho é por amor. Mesmo que me desagrade, eu sei que aquela situação, ela é a melhor para que eu me torne uma pessoa melhor. Não é? Mesmo que me desagrade, mesmo que eu não goste dessa situação, essa situação me fará uma pessoa melhor, porque eu vou ter que enfrentar. Eu pergunto, quem não tem problema? Todos nós. E Deus permite a vida e as situações da vida para nos maltratar ou para nos estimular a sermos vencedores? Pois como nós aqui, nós entramos em um acordo, não é? Não existe mais problemas em nossa vida. Nós trocamos essa palavra problema por desafio. Então, a vida está me desafiando a mostrar o quanto eu sou capaz. Então, o problema que hoje você enfrenta é a vida te desafiando, dizendo, você é capaz, venha, faça, vença, vença, vença. Olha só, o tema do programa é a fé é o meio mais rápido para vencer. A fé é o meio mais rápido para vencer. Quando nós temos fé, nós diminuímos esse prazo de sofrimento, de dificuldade, de problemas, pois a fé nos deixa fortes para vencer os desafios. Mas quando não temos fé, nos tornamos frágeis a todo tipo de influência.
Por isso a importância de alimentarmos a nossa fé. E olha, não uma fé cega. Não. Tem que ser uma fé raciocinante. Não uma fé cega. O que nós exercemos aqui é uma fé raciocinante. O que significa a fé raciocinante? É aquela que ouve, assimila, estuda sobre aquilo que está ouvindo, procura informar-se das origens e aí exerce a sua fé segura. Segura. Se um espírito, uma pessoa, um pastor, um padre, um sacerdote, seja ele qual for, disser para mim, olha, precisa fazer isso. O mínimo que eu faço é perguntar, por quê? O mínimo, não importa quem seja. Por quê? Por que eu também não posso perguntar a Deus, Senhor, por que o sofrimento? Por que a dificuldade? Eu tenho que perguntar. Isso chama-se fé raciocinante, não uma fé cega que o líder religioso, seja ele qual for, diz, é assim, tem que ser assim. Aí você pergunta, ele responde, isso é desígnio de Deus, menino, menina, jovem, pessoa, isso é desígnio de Deus, não cabe a você saber. Peraí, eu não posso exercer uma fé cega, eu não posso trilhar um caminho sem enxergar. Eu preciso enxergar, eu preciso entender onde eu estou pisando. Então a fé raciocinante te faz cogitar, interrogar, perguntar. Por isso eu digo, olha, tudo que esses espíritos nessa casa nos ensinam, nós vamos buscar na ciência os resultados. Porque tudo que Jesus trouxe, hoje a ciência está comprovando. Hoje a ciência comprova. Existem estudos e mais estudos científicos que provam que aquela pessoa que tem fé, ela consegue se curar mais rápido do que aquela que não tem fé. Estudos científicos provam. Por quê? Porque a força estimulativa da vida vem do cérebro. Quando eu acredito, o meu cérebro manda os comandos para o meu corpo preparar-se para os desafios do dia a dia. Então isso é uma fé raciocinante. O que nós pregamos aqui é essa fé. Para quê? Para que seja estimulado em nós o poder de realização. Quando a fé é cega, eu fico na dependência de alguém por mim. Eu estou com um problema, eu vou falar com o meu líder religioso, pastor, padre, eu vou me confessar, eu vou falar com o meu pastor, eu vou falar com o espírito, eu vou na casa espírita falar com a entidade, Mas espera aí, quando eu tenho fé, eu procuro exercer os ensinamentos de Jesus. Eu procuro praticar em minha vida os ensinamentos de Jesus, pois ele disse que é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chega ao Pai senão seguindo os seus passos, não é mesmo? Bom, então eu convido a você para que nessa terça-feira possamos elevar o pensamento a Deus. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir um amigo espiritual. Esse amigo é Dom Carlos Ramires e ele vai nos falar sobre como você não está sozinho. Ele vai nos contar que nós não estamos sozinhos e como exercer essa fé, mas essa fé que nos faz vencer, tá? Daqui a pouquinho. Então vamos nos preparar para ouvir a palavra da espiritualidade. Vamos orar? Como é importante uma oração, não é? Principalmente logo nos primeiros minutos de cada dia, ou nas primeiras horas. Orar para nós é entrarmos em comunhão com o Pai Celestial. É literalmente pegar a tomada, pegar o fio e ligar na tomada. Nós somos esses aparelhos que só funcionam se estivermos ligados na tomada chamada Deus. Por mais que acreditamos estarmos funcionando sem ligação a Deus,
essa crença é ilusória, pois a força da vida é Deus. Se somos aparelhos, criação divina, precisamos estar ligados nessa energia a Deus. Olha as religiões, quantas existem. O próprio nome religião já nos diz que há religação com Deus. Então precisamos ligar-nos a essa força máxima. E Jesus nos ensinou como fazer. Como fazemos para estarmos ligados a Deus? Pela corrente chamada prece. A prece é o meu pensamento, é o seu pensamento, é o nosso pensamento, ligando-se a essa força do universo e expressando verdadeiramente o que há em nossa alma, os nossos desejos, as nossas vontades. Senhor, sabemos que conhece cada um de nós, mas o Senhor nos concede a liberdade, mostrando o respeito que o Senhor tem para com cada um dos seus filhos. E nós queremos, Senhor, exercendo essa liberdade, pedir que seja a voz a luz a iluminar os nossos passos, a iluminar a nossa mente, o nosso coração, pois não queremos nos perder nas ilusões, não queremos nos desviar dos nossos caminhos, não queremos sermos influenciados, pois diante da sua luz enxergaremos tudo o que há de bom que a vida nos concede. De coração limpo e verdadeiramente expressamos a prece. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver além das aparências os teus filhos como tu mesmo, Senhor, os vês. E assim, não ver senão o bem que há em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia. Guarda a minha língua de toda maldade. E que só de bênçãos se encha a minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia que amanhece, eu te revele a todos. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos prestar atenção agora, após essa prece, às palavras desse amigo, o amigo espiritual Dom Carlos Ramires. Graças a Deus. Graças a Deus. O que pode o homem, pela fé, alcançar? A luz é o conhecimento que guia o Espírito, a sua redenção. A luz é a segurança por onde deves andar, mesmo que os caminhos estejam escuros. A luz dos seus olhos, representados no amor do Cristo, estarás sempre a iluminar os teus passos. Basta que Ele dê um passo e nós os ajudaremos
a dar todos os outros passos. E é importante saber que não infringimos as leis, mas as cumprimos. Mesmo que não entendamos, sempre cumprimos as leis. E sempre ensinamos o caminho da fé, no fortalecer a família e trazer sempre na luta a vontade de vencer. Aqueles que agradecem no dia, aqueles que são felizes com o pouco, estão aprendendo a multiplicar com a sabedoria de nosso Senhor todos os proventos para a jornada na terra. Ninguém está ao abandono, ninguém está só. Mesmo na solidão física, a ambiência se enche daqueles que estão por perto e que podem transmutar toda a vibração ou de energia que irá fazer acertar o teu caminho. Não importa o que os homens digam de você, não importa o que eles pensam. Os donos da verdade sempre viveram a sua verdade, longe da verdade do amor, do perdão e da caridade. Quem se entendeu com os ensinamentos do Cristo, atendeu às prerrogativas da vida, a solidariedade, exerce a fé. Enquanto que aqueles que se perdem, distraídos pelas luxúrias do mundo, acabam se enganando quanto à postura que se deve tomar diante das causas e dos problemas que enfrentam. Os que têm fé estão sempre adiante, são sempre mais felizes, porque estão sempre em paz. Nós não somos heróis, nem somos super-heróis como os homens pensam, que saímos distribuindo raios e trovões para todos os lados. Não. Nós não infringimos as leis, nós as fazemos cumprir. E quando vemos alguém em perigo, estendemos a mão. Quando vemos alguém errando, nos aproximamos para ensiná-los a não errar mais. Quando vemos que alguém está num caminho obscuro, nós nos aproximamos e vagarosamente vamos colocando luz no caminho por onde teus passos trilharão. Somente a humildade revela a grandeza de alguém. Somente a verdade faz calar toda a voz da arrogância daqueles pobres que usam da inteligência apenas para proteger a si mesmo, de si mesmo, e mesmo assim acaba infringindo as leis do amor, da caridade, da solidariedade que ele ensinou o Mestre Jesus. Os que querem entender como os Espíritos fazem, basta a prece, basta agir com verdade, basta ser sincero, pois na transmutação fluídico se transita do coração de Deus, coração da Madre Santíssima, a regeneração de sua vida. A fé é o meio mais rápido de se vencer e de se curar, de se libertar, de tirar o peso que está em seus ombros. Lembra-te, se tuas costas envergam por causa do peso que carregue, veja bem no que é importante e leve contigo. Veja bem no que tem importância de fato para se viver. Quando tu cuida de ti, tu cuida da alma. Quando a tua alma está feliz, tu consegue na felicidade encontrar respaldo em todas as questões que tanto quer nessa vida ser. Tenha fé, não reclame, pois nosso Senhor
está presente a abençoar cada um, abrir os caminhos para cada um, curar os males de cada um. Deus bendiga a vosotros. Muitas graças. Quanto mais nos abrimos ao conhecimento, mais nos tornamos pessoas fortes, pois vencemos os inimigos íntimos. Precisamos vencer todos os dias os grandes desafios. Os maiores são a preguiça, o cansaço, a intolerância, a arrogância, não é? Esses desafios, só no nosso interior nós vencemos. Então, eu convido a você, sempre que possível, ouça as mensagens que estes irmãos espirituais trazem para nós, pois eles vêm da parte de Deus, contribuindo assim para que nós, como os filhos de Deus, nos tornemos cada vez mais pessoas melhores. Então, não deixa de ouvir não, tá bom? Agora vamos à leitura dos 4 evangelhos. Daqui a pouquinho nós voltamos. Passamos a apresentar os 4 evangelhos. Revelação da Revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 27, versículos 39 a 43. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 15, versículos 29 a 32. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 23, versículos 35 a 37. Blasfêmias, zombarias, insultos. O povo estava ali presenciando tudo. As autoridades zombavam de Jesus, dizendo: aos outros salvou. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Do mesmo modo, os principais sacerdotes e os escribas e os anciãos o escarneciam, dizendo: ele salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Se é o rei de Israel, que desça agora da cruz e nós o acreditaremos. Ele põe toda a sua confiança em Deus. Livre o Deus agora, se o ama, pois que ele disse: sou filho de Deus. Outros diziam: olá, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Número 300. Estes versículos vos mostram ainda a ingratidão e a loucura dos homens, sempre prontos a insultar aqueles a quem mais deviam respeitar. Encerram também um aviso aos insultadores e incrédulos de hoje que rejeitam a revelação espírita e, portanto, a missão espiritual do Cristo, como rejeitaram no passado a sua missão terrena. Os sumos sacerdotes, os escribas, os fariseus, os anciãos, espíritos orgulhosos, atrasados e culpados, o povo que em torno deles se agrupava e os transeuntes, um e outros dominados por eles, eram incapazes de compreender a necessidade, o motivo e o fim daquela missão, que preparada desde longos séculos se cumpria, segundo a presciência e a sabedoria infinitas de Deus, de maneira a servir à época de então, a preparar o futuro e a conduzir a humanidade através da era cristã, sob o império e o véu da letra, da capa do mistério e do prestígio do milagre, a era do cristianismo do Cristo,
à era espírita, que se vos abre diante de vós ao advento do Espírito da Verdade, que por intermédio dos Espíritos do Senhor e da nova revelação, vem despojando da letra o Espírito, tornar conhecido o que teve de ficar e ficou secreto até aos vossos dias, por a descoberto o que até hoje teve de permanecer e permaneceu oculto. Quanto aprendizado, não é mesmo? Essa leitura dos 4 evangelhos, ela tem nos orientado muito, nos alertado, nos instruído muito sobre a passagem de Jesus no plano carnal. Então, olha, infelizmente o programa Madrugada com Deus chega ao fim. Amanhã estaremos de volta. Graças a Deus, amanhã estaremos de volta para mais um momento de espiritualidade aqui na madrugada, com o programa Madrugada com Deus. Que a paz de Deus, do Cristo e de nossa Mãe Maria Santíssima esteja agora e por todo sempre em nossos corações. Salve Jesus! Salve Maria Santíssima! Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.